do YouTube, não estava transmitindo aqui, estava transmitindo só pelo Instagram. Estamos falando desse ratinho aqui, ó, o rato chamado ratazana de esgoto, que é um bicho muito esperto. É um bicho que tem aversão a novidades, não vai se alimentar facilmente de venenos, não vai se alimentar facilmente de iscas, não sai mais do que 50 metros da sua casa para procurar alimento e são considerados animais sinantrópicos, porque eles hoje convivem com humanos e são sinantrópicos comensais, porque eles são totalmente dependentes de seres humanos. Eles não conseguem mais viver num ambiente afastado de ser humano. Então eu estava mostrando as características desse ratinho, que é considerado ainda um rato obeso, ele é gordinho, é um rato que não tem uma cauda tão longa, essa é uma característica usada no processo de diferenciação, e é um rato que, como tem uma aversão a tudo que é novo, vai ser muito difícil a gente fazer o controle desse animal. Então, realmente, ele tem que ter muita confiança num alimento que é colocado para ele, por isso uma persistência muito grande na hora de fazer o controle, porque ele não vai conseguir ou ele não vai ter facilidade em comer alguma coisa que foi colocada recentemente para ele comer. Ele vai preferir se alimentar daquilo que ele já conhece. Tá certo? Então, esse rato agora que vocês estão vendo aqui na imagem, já é o ratus ratus. Ele é de espécie diferente do anterior, é considerado um rato esbelto, ele tem um focinho mais alongado, o de esgoto tem um focinho mais arredondado, não é tão afilado, é mais arredondado. Esse rato aqui já tem uma cauda bem longa. Imagina aqui, ó, pegar a pontinha dessa cauda e trazer por cima do corpo vai ultrapassar o limite do focinho. Então, essa é uma característica usada para diferenciá-lo da ratazana de esgoto, embora esse ratus ratus seja um rato muito esbelto comparado à ratazana de esgoto. A ratazana de esgoto é um rato mais gordinho, esse aqui é um rato mais esbelto. Ele também é um rato que tem pés grandes, ele é considerado um rato de pés grandes. Ele é um pouco menor que o rato norueguês, que o rato aquela ratazana de esgoto também é chamada de rato norueguês, ratazana do navio, ratazana de esgoto, tem vários nomes. Ele tem esse aqui, ratus ratus, rato de telhado, rato de paiol, tem uma coloração enegrecida, ele é um pouquinho mais escuro, no abdômen também é um pouco mais clarinho. O adulto pesa 200 gramas, em média. O de esgoto, 450. Então, é o dobro do peso desse daqui. Esse tem de 36 a 44 centímetros, uma média de 40 centímetros. A média da ratazana de esgoto é 42, então ele é um pouquinho menor que a ratazana de esgoto. E a cauda chega a ter 22 centímetros, então é maior que o tamanho do corpo. Esse daqui, ele não tem capacidade de escavar, ele não faz toca igual a ratazana de esgoto. Ratazana de esgoto adora uma toca, esse aqui adora ficar no telhado. Ele não tem habilidade de escavar, ele não tem habilidade de nadar. Mas, obviamente, ele escala muito bem. Ele tem muita habilidade em escalar e ficar em cima de uma árvore, ficar num telhado, ficar numa proteção no forro do telhado, ficar num armário lá em cima, lá no alto. Ele tem muita facilidade em fazer tudo isso. Ele também se distancia um pouquinho mais da sua toca para procurar alimento, em torno de 60 metros. Então, ele anda um pouquinho ali mais que o rato de esgoto. E ele vive em famílias, geralmente um macho dominante e 2 ou 3 fêmeas subordinadas. Então, ele vive ali numa poligamia, mais ou menos numa poligamia. Mas ele tem uma habilidade de andar por fiozinhos tão estreitos que ele anda por fio que tem menos de 2 milímetros de diâmetro. É o varal de roupa. Ele consegue se equilibrar literalmente na corda bamba, porque ele tem essa habilidade de equilíbrio de escalar, por isso ele gosta de morar lá no alto, ele gosta de morar lá em cima. Mas ele também tem neofobia.
ele também não é adepto a novidades, ele não gosta de coisas novas e sempre que a gente colocar alguma coisa nova para ele, nós vamos ter que persistir bastante para garantir que esse rato coma um alimento com veneno, como uma isca de veneno. Não vai ser do dia para a noite que ele vai comer, ele vai ter que ter confiança naquela isca para poder comer. Por fim, o nosso terceiro personagem de hoje, na minha opinião, ele é muito bonitinho, o musmúsculos, também chamado camundonguinho doméstico. É um bichinho que parece um filhote daquele rato de telhado. Ele tem umas características corporais muito parecidas com o rato do telhado, só que ele é muito menor. Ele não cresce, ele fica pequenininho. Então ele é muito menor que o rato de telhado. Mas ele também é um rato esbelto, ele também é um rato que tem cauda glabra, não tem pelinhos na cauda. Se eu pegar a ponta da cauda e trouxer por cima do corpo, vai ultrapassar o limite do focinho. Ele também tem o focinho mais pontudo, só que os adultos não pesam mais do que apenas 30 gramas. Os adultos são muito magrinhos, são muito miudinhos. Problemas dele. Com 6 semanas de vida, na verdade os outros também, tá? Com 6 semanas de vida, eles já estão dando a primeira cria. Com 4 semanas eles desmamam, com 6 semanas eles dão a primeira cria. 5 a 10 filhotes a cada cria. E depois de 3, 4 semanas já estão dando outra cria. Então, mais ou menos a cada 3 semanas, nascem de 5 a 10 filhotes. A prenhez é em torno ali de 19, 20 dias, é o tempo de entrar no cio, daí a pouquinho já vem uma nova cria. Eles têm de medida em torno de 15, 20 centímetros, só a cauda chega a 11 centímetros. Então, vejam que a cauda é maior do que o corpo. E esses ratos, eles são ótimos escaladores, eles escalam muito bem, eles sobem por dentro de condutor de chuva, né, de calha ali de chuva, mas eles sobem muito rapidamente por essa calha, muito, muito rapidamente. Eu já vi. Eles vêm andando, você nem vê, ele corre 18 km por hora. Imagina correr 18 km por hora um bicho que tem 20 centímetros de tamanho. 18 km por hora. Aí ele vem correndo, ele entra pelo buraco ali da calha, quando não é uma calha embutida, por exemplo, ele entra naquele buraco e ele sobe, ele vai lá pro telhado. Ele é muito bom escalador. Ele nada bem também, então ele pode ficar em cana embaixo, ele pode ficar no telhado, só que ele não gosta de andar. Ele é ótimo para correr, 18 km por hora, mas ele não gosta de se afastar da casinha dele para procurar comida. Geralmente ele se afasta de 3 a 5 metros. 3 a 5 metros. Então, se você vê um rato desse na sua cozinha, provavelmente ele está escondido na sua cozinha. O ninho dele provavelmente está na sua cozinha ou muito próximo dela, num cômodo adjacente. Pode procurar que você vai encontrar. Então, ele é um rato bastante esperto e, ao contrário dos outros, ele já é neofílico. Ele adora tudo que é novidade. Então, é um rato que a gente consegue controlar um pouco melhor. Todos eles são transmissores de muitas doenças cujo agente etiológico é vírus, ou bactéria, ou fungo. Todos eles são extremamente transmissores de doenças. E o rato, de forma geral, ele tem uma característica de ter os incisivos bem desenvolvidos, eles não têm caninos, eles têm os incisivos bem desenvolvidos e a parte posterior do dente, a face lingual do dente, é uma face que é pobre em dentina. Então, é uma parte mais mole do dente, por isso que ele tem essa forma curva aqui, ó. Eles desgastam o dente muito facilmente também. Os dentes dos roedores chegam a crescer 13 centímetros por mês. Os dentes deles crescem o ano inteiro. Uma média de 13 centímetros por ano. 13 centímetros por ano. Uma média de 1 centímetro por mês. Então, esses roedores o tempo todo precisam roer. Eles precisam gastar o dente. O dente dele é tipo a nossa unha. Cresce muito, cresce demais.
e o tempo todo eles precisam roer para gastar esses dentes. E por conta dessas roeduras, eles provocam muitos prejuízos econômicos. Eles são capazes de provocar curto-circuito, provocar incêndio, destruir alimentos. A gente está falando hoje dos comensais, daqueles que vivem principalmente na área urbana, mas se a gente pensar nos ratos silvestres, nos ratos que vivem nas fazendas, eles chegam a destruir 10%, 15%, 20% de uma plantação. E isso traz um prejuízo muito grande para o agricultor, fora as doenças que eles podem transmitir para os animais e para os seres humanos. Então, é um animal que realmente precisa ser controlado. Aqui uma imagem de uma criança toda mordida por ratos. Então, eu fico imaginando uma criança dessa, que com certeza não é porque estava estudando, né? É na casa dela mesmo. Não só o sofrimento pela dor, mas o risco de contrair alguma doença nesse contato com o roedor. E tem mais, o roedor ele vai roer, ele precisa roer o tempo todo. Então ele vai destruindo construções de alvenaria, mas ele também vai destruindo plantações. E os ratos têm o hábito de roer, urinar e defecar simultaneamente. Então, ao mesmo tempo que eles estão roendo, estragando um alimento na sua casa, estão pegando lá um alimento, um pacote de bolacha, um pacote de arroz, um pacote de feijão, eles vão roer, eles vão defecar e urinar. Então, aquele resto que ficou no saco, não pode comer, precisa jogar fora. E o alimento está caríssimo, né? Então, é muito importante que a gente saiba reconhecer os vestígios dos roedores para que a gente possa fazer um controle eficaz. Eu preciso reconhecer. E como que eu vou reconhecer vestígio de roedor num local? Um dos maiores vestígios é a presença de fezes. Aqui eu estou mostrando para vocês fezes mais ressecadas, né? Vou mostrar mais de pertinho uma outra imagem. Cada um desses três bichinhos que eu coloquei para vocês, esses 3 ratos que eu coloquei para vocês, tem um formato diferente das fezes, né? Então é possível pelo formato reconhecer qual é, para quem conhece um pouco mais, reconhecer qual é o rato. Aqui, ó, um ambiente cheio de fezes, esses pontinhos pretos, né? Eles são, de certa forma, são fezes cilíndricas, às vezes com as pontas mais rombas, às vezes com as pontas mais afiladas, às vezes com as pontas bem retas, dependendo aí da espécie. E não só a presença de fezes, mas principalmente de fezes quando elas estão umedecidas, mostram que o rato está por ali. Então é preciso fazer um controle rápido antes da população começar a se alastrar. Aqui, imagens de telhado aqui com um muro, né, de uma residência com frestas abertas. Aqui, ó, tem buraco, aqui tem buraco. Então, geralmente, quando o rato usa essas aberturas para se alojar, em volta da abertura vai ficando uma mancha escurecida, porque eles têm gordura no pelo, eles não tomam banho, né? Então vai ficando aquele pelo de gordura. Às vezes a gente passa a mão no cachorrinho da gente também, quando já tá na hora de tomar banho, a gente vê que a mão fica escura, né? Principalmente aqueles cachorrinhos que são de pelo curto, que não tem aquela hora marcada no pet shop, que vai a cada 15 dias, 20 dias, uma vez por mês. Então, às vezes a gente passa lá no cachorrinho da gente, a gente vê aquela mão que fica um pouco mais escura porque o pelo tá sujo. No rato é mais ainda. Então, ele vai andando sempre pelo mesmo caminho. O rato não muda o seu caminho. Então, todos os dias ele pega o mesmo caminho para ir atrás da comida dele. Principalmente os 2 maiores, né? Os ratos e norvégicos, porque eles são neofóbicos, eles não gostam de novidade, então eles vão fazer exatamente o mesmo caminho todos os dias. E eles também não gostam de andar no descampadão. Eles não gostam de andar pelo meio do ambiente. Eles gostam de andar se arrastando pelos cantos. Para quem lembra da matemática, eles não andam pela hipotenusa, eles andam pelos catetos. Quando a gente vai atravessar um quarteirão, a gente vai atravessando assim na rua meio que em diagonal para cortar caminho, né? Eles não, eles fazem o corte, o caminho deles andando encostado em alguma coisa. Então vai ficando essa mancha escura na parede. Na nossa casa também, para quem tem cachorro, o cachorro dorme sempre no mesmo cantinho, encostadinho numa parede ali,
muitas vezes também a gente observa essa mancha na parede. Então, presença de fezes, presença de manchas escuras na parede, presença de alimentos roídos, isso é outro vestígio de roedor. Presença de movimento à noite. Sabe quando de repente você começa a escutar barulho do nada? Fala, nossa, parece que tem, sei lá, alguém andando em cima da minha cabeça. O lixo tomba, alguma coisa cai, uma garrafa vira. Pode ser rato que esteja passando por ali. O seu bichinho de estimação, o seu gato, seu cachorro, tá lá quietinho, dormindo, de repente levanta, começa a latir, você não vê nada por ali. Pode ser também um rato que esteja passando por esse local. Se você tiver uma luz ultravioleta, a lâmpada, a luz negra principalmente, né? Essa luz negra, se você acender no escuro, você vai ver que a urina do rato é fluorescente, o pelo do rato é fluorescente. Então, você pode achar vestígio também através dessa luz negra. O pelo fica fluorescente, o escorpião fica também, né? E a urina do rato também fica. Então, é uma outra forma de achar vestígio aí de roedor. Aqui, ó, uma porção de fezes acumuladas aqui próximas a sacos de farinha. Aqui, aberturas que facilitam muito a entrada de roedor, de rato no forro do telhado, principalmente o rato de telhado e camundongo, que escalam bem, que sobem bem. Aqui já são tocas, né? Próximos a galinhas poedeiras, galinhas de postura, galinhas que produzem ovos. O rato adora ovo. Aliás, rato é onívoro, tá, pessoal? O rato come de tudo. Tudo que o ser humano come, o rato também come. E também o rato não tem medo do cheiro da mão do ser humano, não. Mesmo os ratos e os ratos norvégicos, eles não têm aquela coisa, fala assim, quando você for preparar a isca para o rato comer, coloca uma luva, porque se ele sentir o cheiro da sua mão, ele não vai comer. Não é verdade. Lembrem-se que ele é um animal sinantrópico. Esses 3 que a gente está estudando hoje é comensal. Ele é totalmente dependente do ser humano para sua sobrevivência. Então, ele está habituado a comer resto do ser humano. Ele não vai se assustar nem se espantar por causa do cheiro da mão. Então, quando a gente observa tocas, para a gente saber se é uma infestação intensa ou não, se tiver mais do que 10 tocas a cada 300 metros quadrados, é uma infestação intensa. De 4 a 10 é uma infestação moderada, de 1 a 3 é uma infestação baixa. O ideal é já fazer o controle quando a gente percebe que tem infestação. Aí a gente já começa com o procedimento de controle. Então, todas as vezes que a gente tem infestação de roedores, a gente precisa aplicar as medidas de controle desses animais. As medidas de controle envolvem medidas de prevenção de novas infestações. Então, não é só matar quem está lá, é não deixar outros se instalarem depois que eu matar todos os que estão ali. Tem que aplicar medidas preventivas. Eu tenho que aplicar medidas corretivas, corrigindo tudo que está errado, consertando todos os buracos, consertando todas as frestas. E eu tenho que, obviamente, eliminar quem já está lá. Então, para fazer esse trabalho de controle de roedores, não adianta só uma dessas partes. Não adianta só eu matar, ou não adianta só eu ter construção à prova de roedores, ou não adianta só eu corrigir os problemas que eu já tenho na minha propriedade, problemas estruturais. Eu preciso fazer tudo isso junto. É o que a gente chama de manejo integrado de roedores. Então, quando a gente pensa em medida preventiva, a gente pensa logo em construções à prova de roedores. Como que eu faço uma construção à prova de roedores, Nayá? Na área rural, em algumas áreas dessa área rural, é essencial esse tipo de construção. Silo de alimentos é essencial. Paiol para guardar ração é essencial. Então, geralmente, esse tipo de construção, nós recomendamos, né? Claro que o proprietário da propriedade, ele tem o direito de fazer ou não, mas a gente recomenda. A gente faz o que é o nosso papel. Então, nós recomendamos que um local para armazenar alimento, por exemplo, seja elevado do solo no mínimo 1 metro. Deixa eu pegar minha canetinha aqui, um slide. Sou ruim para danar de desenho, né? Mas vamos supor que aqui, ó,
tá? O nível do solo. Vou desenhar uma árvore aqui, tá? Para mostrar que aqui é o nível do solo. Então, eu vou construir um local para eu guardar milho que eu ofereço para as galinhas lá no meu sítio. Eu vou construir uma plataforma elevada do chão. Tipo aquelas casas lá da Amazônia, lá na região que alaga, né? Sobre palafitas. Mais ou menos isso. Aí aqui, então, eu construo o meu galpãozinho em cima de uma plataforma, em cima de uma elevação. Essa elevação aqui, ó, o ideal é que tenha no mínimo 1 metro. No mínimo 1 metro. Uma outra característica para funcionar como uma construção à prova de roedores é que aqui vai ter uma porta, obviamente, né? E o ideal é que não tenha janelas, ou se tiver alguma janela, precisa ter tela de proteção. Se eu precisar deixar uma janela aberta para ventilar, precisa ter uma tela de proteção. Precisa ser uma janela extremamente vedada, de preferência com cantos em metal arredondados, porque aí ele vai tentar subir, ele escorrega, o rato escorrega. Se ele conseguir de algum lugar dar um pulo para cá, ele escorrega. Por que você tá falando de algum lugar dar um pulo para cá, Nayá? Ele vai pôr a capa do super-homem e vem voando aqui? Não. Mas se eu tiver uma árvore muito próxima, o rato pode subir e pular. A gente já viu que ele é capaz de dar pulos grandes. Então, eu tenho que ter essa área afastada de qualquer ponto que o rato possa subir, escalar e pular para dentro desse paiol, para dentro desse armazém aqui, onde eu guardo os alimentos que eu ofereço para os meus animais. E, obviamente, quando eu for guardar o alimento aqui ou tirar o alimento daqui, eu vou ter que ter uma escada, né? Porque como é que eu vou 1 metro de altura ficar subindo aqui? Vou ter que ter uma escadinha para me ajudar a subir. Essa escadinha tem que ser uma escada móvel. Então, eu subi, peguei o que eu tinha que pegar aqui dentro, eu guardei o que eu tinha que pegar aqui dentro, eu fecho a porta e essa escada eu vou manter deitada aqui no chão. Uma outra coisa que ajuda muito é que nesses alicerces que eu faço um revestimento metálico. Que eu pego uma chapa de metal e faço um revestimento metálico, porque aí ele vai ter dificuldade de escalar porque escorrega. Isso também ajuda. E embaixo da porta, sabe aqueles rodinhos? Aqueles veda-porta ali? Alguma forma, principalmente aqueles que são mesmo pregados na porta, né? Parafusados na porta, rígidos, com uma borrachinha ali embaixo, para não deixar o rato entrar se por algum motivo ele conseguir vir até aqui. Então, essas são algumas características de uma construção à prova de roedores. Claro que todo o telhado aqui, né? Ele tem que estar extremamente vedado, ligado com a parte da parede de alvenaria. Não pode ter aquelas aberturas que eu mostrei para vocês agora há pouco nas imagens. De preferência, não ter forro. Então, se isso aqui é o telhado, a gente não deve ter aquele forro aqui, ó, para ter esse espaço. Isso é um local de... Opa, perdão. Isso é um local de... Volta para o Instagram. Aí, voltou. Isso é um local de abrigo para roedores, isso é um local de abrigo para rato, para morcego. Então, nesse tipo de local de armazenamento de alimentos, a gente deve evitar esses forros, porque eles podem roer e cair lá dentro e ficar armazenado aqui também, tá? Dentro desse paiol, o ideal é que os alimentos estejam sobre estrados, em cima de estrados de madeira, e os estrados afastados das paredes, no mínimo 60 centímetros, 1 metro, entre 60 centímetros e 1 metro, e entre 80 centímetros e 1 metro acima do nível do chão. Então, ele fica meio que no centro desse paiol, e em volta, nada disso. E aí, também em cima de superfícies que tenha preferencialmente, né, uma estrutura metálica para ele não conseguir escalar, para eu ter um alimento seguro. Então, não é fácil, pessoal. Fazer construção à prova de roedor e manter um alimento afastado do roedor, realmente não é fácil. Mas é algo que, quando a gente consegue fazer com sucesso, os resultados são muito satisfatórios, os resultados são muito bons. Dentro desse controle integrado, além dessas construções à prova de roedores, a gente também pode fazer um processo de desratização.
usando as ratoeiras. Então, quando eu falo desratização, é matar os ratos que estão naquele ambiente, destruir os ratos que estão naquele ambiente. Para isso, eu posso usar essas ratoeiras, né? Aquelas ratoeiras bem tradicionais. Essas ratoeiras costumam trazer alguns probleminhas. Um dos problemas é que eu sempre vou precisar montar mais ratoeiras do que o número de ratos que eu imagino que tem ali na minha propriedade, ou que eu já fiz, né, um estudo para ter uma ideia de quantos ratos tem. Então, eu não posso empregar menos ratoeiros do que o número de ratos. Por quê? Porque quando os ratos estão numa situação de perigo, eles soltam um feromônio, né? Eles eliminam um feromônio que avisa os outros que aquilo é uma situação de perigo. E aí ninguém mais vai querer chegar perto dessa ratoeira, principalmente se for ratos e os ratos norvégicos. Já é difícil pegá-los com uma ratoeira dessa, porque eles são ratos maiores. Então, aquelas ratoeirinhas pequenininhas, é difícil a gente conseguir pegar um rato que pesa 200 gramas, que pesa 450 gramas, que tem quase meio metro de comprimento. É difícil a gente pegar numa ratoeira dessa. Essa funciona mais para camundongo, porque o camundongo doméstico é menorzinho e ele é mais curioso. Então, é mais sucesso para eles. Mas a gente vai precisar distribuir, se a gente quiser usar, né? Então, vamos fazer do jeito certo. Como que é o jeito certo? Distribuir muitas dessas ratoeiras, de preferência mascarar. Então, se você for colocar do lado externo da casa, coloca folha, galho por cima, né? Tenta camuflar. Tem que colocar onde o rato passa. Lembra que ele vai fazer o mesmo percurso todos os dias. Então, eu preciso colocar no caminho dele, eu preciso colocar onde ele passa. Eu preciso colocar essa ratoeira sem armar. Eu ponho comida para ele, eu dou comida de graça para ele, por pelo menos uma semana antes de armar. Porque ele não vai chegar aqui para comer de boa essa comida. Primeiro ele vai estudar, ele vai ver se está tudo certo. E se ele encostar ali, testando e já disparar, ele nunca mais chega perto dessa ratoeira. Então, é importante que a gente coloque a ratoeira desarmada nos primeiros dias, na primeira semana, com alimento para o rato, para ele pegar confiança. Senão, ele vai conseguir se livrar dessa ratoeira e nunca mais ele chega perto dela. E, às vezes, a gente vai usando a mesma ratoeira mais de uma vez e o feromônio vai ficando impregnado nessa ratoeira, mesmo que a gente lave. Então, muitas vezes, essas que são de metal, a gente tem que passar a vassoura de fogo para tirar o resíduo do feromônio, que muitas vezes vem pela urina. Então, para literalmente incinerar tudo isso e retirar o cheiro de urina, o feromônio desse rato, senão os outros não vão mais chegar aqui pertinho. Esse outro método aqui é uma placa de cola. Quando a gente era criança, passava muito desenho, a gente via, né, uma calçada sendo cimentada e vinha lá todo mundo correndo naquela calçada, de repente pisava e ficava preso ali naquela calçada de cimento. Essa placa de cola, ela parece muito o que a gente via nos desenhos animados. É uma placa em que o rato vai pisar e vai ficar colado. Ele vai morrer de fome, de sede. Às vezes ele consegue amputar o membro dele para tentar sair dali. Principalmente quando ele só coloca uma patinha, né? E as outras ele ainda não colocou. Então, às vezes, ele consegue amputar esse membro, fazer uma automutilação para fugir dali. Então, é um método muito mal visto pelas associações protetoras dos animais, porque é de morte muito agonizante. Tem muito dos métodos químicos, os venenos, os raticidas. Os ratos, eles pertencem a uma classificação filogenética, né, uma ordem chamada Rodentia. Então, também se refere muito a ratos com o termo... se refere muito aos venenos contra ratos com os termos rodenticidas, né? Então, são animais, são venenos que matam os animais da ordem Rodentia. Então, os rodenticidas são venenos que têm a habilidade de matar os ratos. Todos esses que vocês estão vendo nessa imagem não são permitidos. Os rodenticidas de estado líquido, os rodenticidas que são líquidos, hoje eles têm uso proibido. Eles eram rodenticidas que, às vezes, né, por ser líquido, pareciam um refrigerante para criança, parecia um suco.
e aí a criança tomava de forma acidental e morria. Teve muito acidente com rodenticida, com raticida, 30 anos atrás, 40 anos atrás. Então já tem um tempo aí, acho que mais de 20 anos, que os rodenticidas líquidos são de uso proibido no Brasil. O chumbinho também é de uso proibido, para qualquer coisa, né? Chumbinho é um veneno que não pode ser comercializado. A gente sabe que de forma clandestina é relativamente fácil de encontrar. É um veneno que tem uma ação muito rápida, mas eu volto a dizer que é de uso proibido. E quando você oferece para um animal um chumbinho junto com o alimento, ele morre do lado do alimento. Ele morre ali, ele come, a ação é imediata. Então é justamente proibido pelo risco de acidentes com pessoas, né? Pelo risco de acidentes ali com seres humanos, com animais domésticos. Não pode mais usar também. Alguns granulados de uso permitido, eles são colocados nas tocas dos ratos. Olha que bonitinho, ó, um ratinho dentro da toca. E aí, geralmente eles são misturados com alguns alimentos, um farelo, né, um grão. O rato gosta muito de grão. E eles vão comer esse veneno, mas esse veneno, ele não vai ter uma ação aguda. Então, quando um rato come um anticoagulante, geralmente é anticoagulante, esse veneno vai demorar alguns dias para fazer efeito, mesmo que esse rato coma uma única vez. Tem anticoagulantes que são de dose única, tem anticoagulantes que são de doses múltiplas, o rato tem que comer várias vezes, mas em todos esses que têm uso permitido no Brasil atualmente, mesmo que seja de dose única, ele não tem um efeito agudo. Então, quando o rato come, ele vai morrer depois de alguns dias. Isso porque, se houver algum acidente com criança, com animal doméstico, dá tempo de socorrer. Não é aquela morte aguda. Então, só esses rodenticidas têm uso permitido aqui no Brasil. Eu sou muito adepta ao uso de produto químico para fazer controle de roedores, porque, de certa forma, ele vai morrer longe dali, você não vai ver ele morrer, que os olhos não veem, o coração não sente, apesar de ser rato, você não quer ver um bicho agonizando, né? Você não quer ver um bicho gritando. Bom, aqui já é pó, é um pó de contato. Então, a gente coloca onde a gente percebe que o rato passa, né? Geralmente a gente vê as pegadas do rato. Aliás, para saber se tem rato também, uma outra dica é o seguinte: você joga um talco, uma farinha de trigo, um amido de milho, e onde você acha que tem rato passando. Depois você vai ver se tem pegada. Vai ver se tem o risquinho dele passando por ali, tá? Então, esse tipo de pó a gente tem que colocar exatamente onde o rato passa. Ele vai passar, ele vai ficar com o pelo todo sujo de pó e aí ele vai lamber. E lambendo ele vai se envenenar. E mais, os ratos, eles vivem em famílias. Então, um lambe o outro. Um lambe o outro. Eu tava falando de morcego hoje na aula de epidemiologia, né? Com a turma que tem aula de manhã e aula à tarde na medicina veterinária. E os ratos têm hábitos muito semelhantes aos morcegos nessa questão de morar em família e um de lamber o outro. Então, pro rato, também esses venenos que ficam no pelo são muito eficientes. Esse veneno, ele é muito eficiente, tá? Esse tipo de veneno aqui em pó é muito eficiente. Tem ainda venenos que são colocados em bloquinhos de parafina. Esses bloquinhos de parafina são impregnados com veneno, aí a gente amarra onde o roedor costuma passar e ele adora roer esse bloquinho. Então, ele vai engolindo um pouquinho dessa parafina e aí ele vai morrer por ingerir esse veneno. Isso também é bastante eficaz. E nas indústrias é muito comum a gente colocar esse tipo de armadilha com a isca de parafina aqui dentro, porque aí ele fica mais protegido, né? Quando ele entra nesses cilindros, nessas caixas, alguns modelinhos, tem alguns que são modelos diferentes, ele entra, como ele fica protegido, ele come bem, ele se sente mais confortável em comer. E aí esse tipo de controle nas indústrias de alimentos é obrigatório, no comércio de alimentos é obrigatório, e normalmente é necessário contratar empresas que são especializadas em controle de pragas. Aí eles não vão fazer controle só de roedores, né? Vão fazer controle de baratas, controle de formigas, controle de pombos, controle de todos esses bichos que são considerados temidos e indesejados para uma indústria, para um estabelecimento que de alguma maneira
processa algum alimento. E aqui, ó, olha bem esse pedacinho aqui, ó. Vocês estão vendo só uma marquinha aqui, né? É exatamente esse pedacinho da anotação do controle de pragas. Esse era um laticínio lá de Batatais que a gente visitava de vez em quando. Então, 2007 é uma foto antiga, né? Foi quando eu estava voltando de licença maternidade do meu filho para fazer as aulas. Eu fui fazer uma visita nessa propriedade e vejam que a cada 15 dias a empresa que é contratada para fazer o controle de pragas vem fazer esse monitoramento. Então ela vem olhar como está o bloco de parafina, se tem rato, quer dizer, se tem alguém comendo o bloco é porque tem rato, né? Então para fazer esse controle para saber se o tratamento está adequado, se o tratamento está correto. Tá certo? Então, com isso a gente vai fazendo todo esse controle. E por que que a gente precisa efetivamente matar e exterminar todos os animais, todos os ratos que estão nesse local, que estão na minha casa, que estão na indústria? Por que que eu não posso viver em harmonia com eles? Porque às vezes os ratos, eles passam por um processo que nós chamamos de efeito bumerangue. Bumerangue é aquele brinquedo que a gente joga, ele vai e volta com força total, não é? Então a gente joga, ele volta mais forte do que ele foi. Isso é um bumerangue. E com o rato a gente fala efeito bumerangue porque se eu não fizer um controle adequado, esse efeito bumerangue vai acontecer. O que que eu chamo de tratamento inadequado, Nayá? Eu começo a colocar veneno para rato, mas eu não extermino todos os ratos de forma simultânea. O que que vai acontecer? Imagina assim comigo, ó, imagina, deixa eu pegar aqui, vamos fazer um desenho para ficar mais fácil. Imagina que tem uma família que tem 6 ratos. Então essa família está habituada ali com 6 ratos, eles têm espaço para viver os 6, eles têm comida para viver os 6, eles têm um ambiente protegido para os 6. De repente, uma fêmea dá 5 filhotes, quase que dobrou a população. De 6 mais 5, 11, quase dobrou a população. Então, geralmente, quando eles se sentem ameaçados por esses novos integrantes, se eles acham que vai começar a faltar comida, se eles acham que vai começar a faltar ambiente para eles, vai ficar muito super populoso ali, os próprios ratos matam esses daqui. Eles fazem canibalismo para não atrapalhar essa harmonia. E a fêmea vai dando cria. E os ratinhos que nascem vão sendo mortos pela própria colônia. O que acontece é que quando algum desses morre, por exemplo, tem espaço para um. Então, uma rata da cria, eles vão ver quem é o mais forte daquela cria, vão deixar ele sobreviver, vão poupá-lo e vão matar os outros. E assim continuamente. O que acontece quando eu jogo um veneno que não é suficiente para matar todos os 6 de uma vez? O que que vai acontecer? Vamos supor que fique 2, fique um casal. Ah, tem espaço para mais 4. Vamos procriar. Só que numa ninhada nascem de 5 a 10. Eles vão deixar os 5 a 10 sobreviverem, porque teoricamente o ambiente ficou vazio. Eles vão deixar os 5 a 10 sobreviverem. Vão dar comida para eles, esses ratinhos vão crescendo, crescendo, crescendo. E agora, vamos supor que nasceram 7, vai. Eu tinha 2, o casal, com mais 7 são 9, mas eu só tenho espaço para 6. Então, conforme esses 7 que nasceram, que foram poupados todos eles, conforme eles começam a crescer um pouquinho e conforme eles começam a se tornar uma ameaça, pode ser que esse casal vá tentar expulsar desses 7 os 3 que estão a mais. Por quê? Porque eu tenho espaço para 6. Tem 2 que já é o casal que já morava ali. Então, tem espaço para mais 4. Tem 7 filhotes que cresceram, 3 estão a mais. Então, 4 serão poupados e ficarão aqui com eles. 3 serão expulsos. Ou eles vão ter que brigar pelo espaço. Talvez expulsar os 2 mais velhos.
Aí vai ser lei do mais forte. Quem perder, vai embora. Só que aí, quem perder vai embora. Eles já são relativamente grandinhos, esses 3 que foram embora. Então, eles vão formar uma outra família, próximo dali. E assim o ciclo recomeça. Então, ao invés agora de ter 6, eu tenho 9. 6 na família que já tinha, mais 3 que vão montar uma outra família. Isso é efeito bumerangue. Então, com isso, a população vai aumentando. Você acha que você começou a controlar. De repente, você volta ali nessa propriedade, daí 4 meses, 5 meses, tem muito mais rato do que tinha quando você jogou o veneno. Por isso que quando a gente joga o veneno, é importante que a gente jogue veneno suficiente para matar todos, para exterminar a colônia inteira. Por isso eu tenho que ter mais ratoeiras do que o número de ratos. Por isso eu tenho que espalhar veneno por todos os possíveis locais onde esse rato passa. Por isso eu tenho que colocar um alimento gostoso junto com esse veneno para ele comer e não rejeitar esse alimento. Eu tenho que colocar esse alimento protegido de chuva, porque se molhar ele não vai comer. Essa é uma vantagem do bloco de parafina. O bloco de parafina pode molhar que não estraga. Mas se eu colocar pó, se eu colocar grão, se eu colocar uma bolacha, vai molhar, vai estragar, vai fermentar e esse rato não vai comer. E aí vem efeito bumerangue. E principalmente, né? Nos primeiros dias, comece a oferecer alimentos sem veneno. Principalmente se for infestação por ratazana e por rato de telhado, que são aqueles que são neofóbicos, que não gostam de nada novo. Então, procure oferecer só o alimento para eles. Deixa ele pegar a confiança naquele alimento. Quando você perceber que o rato começou a comer esse alimento, aí você mistura com veneno o mesmo alimento e coloca no mesmo lugar. Então, se mesmo colocando veneno, eu vejo que o ratinho continua lá, firme e forte, com saúde, meu veneno não está resolvendo, o que pode ter acontecido? Pode ter acontecido 2 situações. As iscas podem ter sido aceitas, o veneno, a comida pode ter sido aceito, mas mesmo assim não resolveu, ou pode simplesmente não ter sido aceito. O que acontece quando o ratinho come essa comida, quando ele está comendo, mas mesmo assim não tem controle da população? Pode ser que eu tenha deixado pouco tempo de comida com veneno, pode ser que eu tenha colocado comida e veneno em quantidade insuficiente, pode ser que tenha muito rato ali, que não deu para todo mundo, pode ser que eu não tenha colocado no local onde o rato passa, né? Então, todos os ratos passam, pode ser que algumas eu tenha colocado em locais onde os ratos não passam, então eu não consegui atingir toda a extensão da colônia, ou eu coloquei todos muito juntos, que a hora que eles saem para comer, cada um vai para um lugar. Pode ser que eu tenha colocado todos juntos. Então aí alguns que encontram esse alimento vão comer, mas não vai ser suficiente para exterminar toda a colônia. E quando eu coloco veneno para tudo que é lado, e eu percebo que o rato não comeu. Ele não gostou da isca. Ele não se interessou pela isca. O que pode ter acontecido? Pode ter acontecido que a isca realmente não é do agrado dele. A comida não agrada. Para comer, eles não gostam muito de pó. Eles preferem alimentos em grãos ou alimentos que eles têm que roer. Pó eles não gostam. Então, misturar numa farinha não é algo que a gente aconselha. Pode misturar num grão, que aí eles gostam de comer. Pode ser que tenha o mesmo alimento que ele está habituado a comer. Você deixa lá a ração do seu cachorro disponível 24 horas para o cachorro, à noite o rato vem. Então, se ele está habituado a comer a ração do pote do cachorro, eles adoram a ração de cachorro. Se ele está habituado a comer a ração do cachorro, não adianta você colocar outra isca com veneno, porque ele não vai deixar de comer a ração que ele já conhece, que é seguro, principalmente se forem aqueles 2 ratos maiores. Ele não vai deixar de comer, ele não vai. Ele vai continuar comendo aquilo que ele está habituado, não vai correr o risco. Então, eu preciso deixar de oferecer os outros alimentos para ele ficar com fome e aí ele querer comer aquilo que eu coloquei, que tem que ser uma comida que não tem aspecto repugnante, que não está fermentada, uma comida saborosa, uma comida cheirosa, uma comida que agrade esse rato.
não pode ter o gosto do veneno na isca, senão ele provavelmente não vai comer. E a vantagem dos rodenticidas que tem uso permitido aqui no Brasil é que se o rato comer só um pouquinho, ele passar só um pouquinho mal, mas ele não morrer, geralmente ele não rejeita a isca. Depois ele volta a comer dessa mesma isca. Então ele come o suficiente para morrer, morreu, acabou. Se ele não comeu o suficiente para morrer, isso não causa rejeição dos rodenticidas que são hoje aprovados pelo Ministério para serem usados no controle desses roedores. Então, pessoal, fazer controle de roedor envolve matar os ratos que estão no ambiente, corrigir os problemas que eu tenho de poluição, de contaminação, de sujeira. Rato vai onde tem sujeira, onde tem resto de comida humana, lá é onde o rato fica, onde tem abrigo para ele, onde tem uma casa para ele morar, de preferência onde não tem predador para ele. Então eu corrijo todos esses problemas, faço a dessatização e começo a ter as medidas preventivas para não deixar que uma nova infestação venha para essa propriedade. Com isso a gente consegue fazer um bom controle dos roedores. E eu adoro mostrar essa foto, né? Principalmente quando a gente está finalizando, porque observem que é uma casa muito simples, porém ao mesmo tempo é uma casa que dá uma tranquilidade, que parece que é limpa, que parece que é gostosa, né? Então vejam que mesmo em ambientes muito simples, mesmo que a gente não tenha uma estrutura de metal nos cantos das paredes, nos cantos das janelas, né? Mesmo que eu não tenha tudo isso, manter o ambiente limpo, manter os alimentos abrigados, manter os alimentos de forma que um roedor não tenha acesso, é uma das formas mais importantes para a gente evitar a presença desses bichos na nossa casa. E mais, hein? Para a gente finalizar, roedor, rato, esses ratos que a gente viu, todos esses que a gente estudou aqui hoje, são ratos de hábito noturno. Noturno. Se você encontrar algum rato de dia na sua casa, olha, a infestação tá alta. Porque aquele que tá ali de dia é aquele que não consegue brigar pela comida durante a noite. Ele não consegue competir pela comida à noite. Ele vai ter que sair de dia para ele ter a chance de se alimentar.